Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos tentar buscar o caneco lá, né, Altinho? Não, já é nosso. Vamos lá então, pessoal. Quero compartilhar uma mensagem com vocês no livro de Mateus, capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 14. Quero ler aqui a partir do verso 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Ele viu e ele compadeceu-se dela. E por isso curou os seus enfermos. Verso 15. Ao cair da tarde, já era adiantada a hora, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche seus olhos, queridos. Aleluia, Senhor, obrigado por essa noite. Que noite preciosa, que momento agradável que nós temos tido aqui na tua casa. Obrigado, meu Deus, por cada ministração, cada oração, cada louvor, meu Deus, todo o tempo o Senhor falando conosco. Muito obrigado, porque a presença do Senhor, ela é real nesse lugar. Obrigado, Jesus, e que diante desses minutos que nós temos, apresentamos esse momento, essa palavra, que ela possa cair numa terra fértil, que a palavra do Senhor venha trazer resposta, que a palavra do Senhor, ó Deus, venha trazer alívio, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui abertos para receber a Tua palavra. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então, eu quero falar sobre essa passagem muito conhecida. Todos aqui, em algum momento da sua vida, devem ter ouvido uma pregação sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, a Bíblia diz que ele viu uma grande multidão. Essa foi a primeira coisa. Jesus viu, e ele foi movido de uma íntima compaixão, e por isso ele agiu. Ele agiu, a Bíblia diz que ele curou os enfermos. Antes de fazer a multiplicação dos pães, porque muitas coisas aconteceram antes, mas Jesus, ele curou os enfermos. Ele teve um tempo ali de cura, de libertação, tenho certeza, de ministração na vida daquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que já estava ficando tarde, estava escurecendo, não tinha luz naquela época. Os discípulos então deram uma ideia, falou assim: Jesus, manda todo mundo embora, para que eles comprem comida, para que eles adquiram ali o seu alimento e vão para suas casas, porque nós não temos como resolver esse problema. Jesus falou assim: não precisa ir embora. Jesus falou assim: vocês mesmos vão dar de comer para eles. Jesus falou assim: vocês mesmos vão resolver isso. Naquele momento ele parou, né, os discípulos ali ficaram, tenho certeza, assustados, né, com aquela resposta de Jesus. E eles falaram assim: Jesus, mas nós não temos nada aqui. Nós temos 5 pães, 2 peixes. O que é isso para esse tanto de gente? Então eles tinham alguma coisa, não era nada, né, queridos? Eles tinham alguma coisa. Temos aqui 5 pães, 2 peixes. Jesus falou assim: então traz para mim. Coloque nas minhas mãos. E aí eles trouxeram. A palavra de Deus diz que Jesus ergueu os olhos, agradeceu, abençoou, deu graças e partiu.
e Ele deu os discípulos, e os discípulos que distribuíram, queridos. Aqueles que não estavam acreditando, foi eles mesmos que participaram do milagre. Deus conta comigo e com você, queridos. Deus conta comigo e com você. E ali eles distribuíram, e eu tenho certeza que foi um mover de Deus ali naquele lugar. A graça de Deus se manifestou, os discípulos presenciaram, né? Ali aquele momento maravilhoso. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre essa resposta que Jesus deu para eles. É sobre, olha, vai lá e faça você. Vai lá e resolva você. Porque eu entendo, queridos, e eu tenho falado isso aqui em algumas ministrações, que nós não podemos pedir para Deus aquilo que é minha e sua responsabilidade. Aquilo que é eu e você. Aquilo que nós temos que resolver. Porque tem coisas que é as nossas mãos, queridos. Tem coisas que é as nossas mãos. Mas tem momentos que são os nossos joelhos. Vai ter momento que precisa ser os seus joelhos. Mas quando está nas nossas mãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe, em todo momento ali, Jesus com os discípulos, aqueles que deveriam dar apoio, aqueles que deveriam ali estar junto com Jesus, vamos pensar em alguma coisa, Jesus? Qual que seria aqui uma solução? Não, eles só apresentaram problema, em todo tempo trazendo problema. Sabe, como é ruim, queridos, conviver com pessoas que só traz problema para você. Eu não sei se já aconteceu com você, já teve algum momento que você está ali, seu telefone toca, aí na hora que você vê quem é a pessoa, assim, já aconteceu isso. Nossa. Por quê? A pessoa cheira problema. E aí, irmãos, os discípulos, ao invés de apresentar como solução, eles sempre traziam um problema. Nós podemos ver isso nas expressões deles, podemos ver isso no comportamento deles. Olha só, a primeira coisa que eles falam, olha, Jesus, despede a multidão. Por que isso, irmãos? Porque é mais fácil. E nós temos essa triste tendência de escolher aquilo que é mais fácil. Manda embora está tudo resolvido. Aí é bom demais, queridos, porque ninguém quer assumir responsabilidade. Ninguém quer resolver problemas, queridos. E hoje nós vivemos nessa geração das pessoas que estão se esquivando a responsabilidade. Sabe por que está difícil? O casamento está difícil, larga. Você está ali com a pessoa na empresa, está difícil, ela não está aprendendo, manda embora. Manda embora, não é mais fácil assim? Manda embora. Mas nós temos essa tendência de optar por aquilo que é mais fácil. Queremos pegar atalhos. E os discípulos estavam assim. Jesus teve que lidar não só com essa parte deles, mas também com a incredulidade. Jesus falou assim, dai vocês mesmos de comer. Eles falaram assim, como? Como, Jesus? Como que nós vamos fazer? De onde que nós vamos arrumar tantos pães para esse povo? Então, irmãos, incredulidade. Eles estavam ali do lado de Jesus, eles estavam com Jesus. Com certeza já haviam presenciado os milagres. Jesus já tinha se revelado para eles. E mesmo assim estavam incrédulos naquele momento. Mesmo assim, quantas vezes as circunstâncias cegam os nossos olhos. Estava vendo aqui a Samara abrindo o culto, falando sobre os atributos de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando começou a pôr ali no caderninho, né, Samara? Começou a pôr no caderninho. Ela falou, meu Deus, é muito mais do que eu imagino. Ele é maior do que eu posso, sabe? Não cabe na mente humana, nós não conseguimos explicar. Ninguém explica Deus. Sabe, se nós formos falar dos atributos de Jesus, realmente são imensuráveis. E eles estavam ali do lado do verbo. Eles estavam ali do lado do pão da vida, mas não conseguiam enxergar isso, irmãos. E quantas vezes nós estamos diante das circunstâncias, dos problemas, nós não enxergamos e nós deixamos de crer. Nós já não acreditamos mais de que Ele é poderoso para fazer, para reverter essa situação que você está vivendo, para operar um milagre que você tanto precisa. Nós não acreditamos, porque as circunstâncias nos cegam. Vocês lembram lá dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Vocês lembram? Eles estavam desolados, tristes, angustiados. Jesus andou do lado deles, Jesus caminhou com eles, Jesus conversou com eles o tempo todo, irmãos, o tempo todo, Jesus caminhando com eles, foram vários quilômetros, e Jesus falando, mas eles não reconheceram Jesus, não reconheceram. Os olhos deles só se abriram quando Jesus partiu o pão, mas eles em todo momento, não, por quê? Porque a circunstância estava falando mais alto. Eles ficaram cegos.
Quantas vezes, irmãos, nós temos do nosso lado o Deus Emanuel, Deus conosco. Sabe, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas eu quero te dizer, igreja, você tem o Deus conosco. Ele está com você. Ele mesmo falou, olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, Ele está. E os discípulos não perceberam isso. Olha como que Jesus teve que lidar com esses discípulos lá. Eles estavam desprezando o que eles tinham, não valorizavam. Falou assim, o que é 5 pães e 2 peixes? Não é nada, Jesus, queridos. Como que não é nada? Como? Não, tá ruim demais, acho que não sei o que é aqui. O som. A Lu está mexendo ali. Estava bom, agora parece que piorou. Né, queridos? Mas assim, melhorou? O que é a tecnologia, hein, gente? A Lu está controlando tudo ali, ó. Irmãos, então, eles estavam desprezando, falaram 5 pães, 2 peixes. Quantas vezes nós somos assim também, queridos? Nós só arrumamos problema. Às vezes nós temos ali aquilo que Deus nos deu, reclamamos. Você reclama da casa, você reclama da roupa, você reclama da comida, reclama de tudo, irmãos. Para com isso, para com isso. Valorize mais o que você tem, porque o que você tem muitas pessoas que sonham em ter. Então, irmãos, mas vemos tantas expressões aqui dos discípulos que sempre apresentando como problema, mas glória a Deus, porque Cristo naquele momento Ele se apresenta como solução. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, irmãos, porque nós precisamos aprender com Cristo. E essa é uma noite de aprender com Cristo, amém? Nós vamos aprender com Cristo. Eu quero falar sobre algumas características que eu vejo aqui nessa passagem. Porque a primeira coisa, a primeira expressão que nós vemos no texto é, viu Jesus. Ele viu uma grande multidão. Essa é a primeira coisa. O nosso Deus é um Deus que vê. É um Deus que vê a sua necessidade. É um Deus que conhece a sua história. É um Deus que vê o seu momento. Os olhos dele percorrem toda a terra. O nosso Deus, não somente um Deus presente, mas ele é um Deus que vê. E a Bíblia diz que ele viu uma grande multidão. Irmãos, Jesus não fez vista grossa. Jesus não fingiu que não tinha nada acontecendo, mas ele viu. E às vezes nós fingimos que está tudo bem. Fingimos que não está faltando nada. Fingimos que não tem problema nenhum, mas existe algo, existe um problema que precisa ser resolvido, irmãos. Então, a primeira coisa é, para de fazer vista grossa, irmãos. Se tem um problema que você precisa resolver, resolva. Resolva. Você sabe que existe, resolva. Então veja, sabe, comece a enxergar as coisas que estão acontecendo do seu lado. Comece a enxergar como que estão seus filhos, como está o desempenho dos seus filhos, como está a sua relação dentro de casa. Comece a enxergar, tem coisas que estão acontecendo debaixo do seu nariz que você não está vendo. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, começar a enxergar as pessoas do nosso lado, começar a enxergar a necessidade às vezes do próximo. Mas primeira coisa, Jesus, ele viu, esse é o primeiro princípio aqui, e muito importante, de que nós não podemos fazer vista grossa. Jesus não fez vista grossa para aquele momento, ainda que um problema era grande, porque era uma grande multidão, mas ele não somente viu, mas a Bíblia diz que ele se compadeceu, ele foi possuído de uma íntima compaixão. Compaixão, queridos, é sentir a dor do próximo, é se colocar no lugar do outro. A compaixão nos leva a ter atitudes concretas. Depois que Jesus ele viu, ele sentiu, ele agiu. E é assim, esse processo acontece na nossa vida. Mas quantas vezes nós somos insensíveis, nós não sentimos nada, as coisas acontecendo para nós não mudam nada, até porque nós preferimos viver esse evangelho mais egocêntrico, onde nós somos o centro, ao invés de ser cristocêntrico. Nós não olhamos para a necessidade do outro, nós olhamos para a nossa necessidade.
E eu confesso a vocês, irmãos, que é algo que eu preciso desenvolver cada vez mais na minha vida. Eu me lembro, um tempo atrás, estávamos numa praça, eu, minha esposa, meus filhos. Aí um rapaz veio e ofereceu para nós aquelas balinhas para comprar. E eu falei, eu tenho só o cartão, que a gente ia passar o cartão. Ele falou, não, mas pode deixar, fica para a próxima então. Ele falou, não, mas mesmo assim eu quero abençoar, eu quero dar balinha para eles. Eu falei assim, não, mas não tem problema. Não, mas eu faço questão, quero abençoar eles. E ele deu a balinha ali, e aquele rapaz estava descalço, queridos. Ele estava descalço. E eu falei, não, então tá, né, deixei e tal. Aí assim, ele continuou a caminhada. E aí a minha esposa, a Aninha, ela já é totalmente diferente. Ela tem uma sensibilidade incrível. A Aninha, se você passar uma situação para ela, ela sente sua dor na hora. Ela toma sua dor. Né? Então, quando ela viu aquela situação, né, eu continuei comendo, ela começou a chorar. Eu falei assim, o que é isso, meu bem? O que está acontecendo? Eu falei, mas que rapaz descalço lá, deu a balinha aqui, ó. Eu falei assim, então, mas assim, Deus vai prover todas as coisas na vida dele, né? Deus vai abrir as portas. Não, meu bem, dá seu tênis para ele. Eu falei, não. Dá seu tênis para ele. Aí eu falei assim, meu bem, mas esse tênis aqui é novo, aí. Então, mas eu fiquei com dó dele, ele está caminhando descalço, olha lá, vai vender as balinhas lá. Aí naquele momento eu falei, gente, mas não é possível. E agora? Aí a consciência começou, eu falei assim, nossa, gente do céu, e aquilo foi mexendo comigo, ela já estava parando de comer. Aí esse rapaz já tinha descido. Aí eu falei, não, então eu fui lá, já paguei, entrei no carro, vamos procurar esse rapaz, vamos procurar. E a gente saiu procurando esse rapaz, e achamos, queridos, ele, foi-se o tênis. Né? Cheguei lá, tirei meu tênis, meu amigo, espera aí um pouquinho, né? Quero te dar esse tênis aqui, estou vendo que você está caminhando. E o rapaz, não, mas ele ficou satisfeito demais. Depois eu via na rua com o tênis, irmãos. Via na rua com o tênis. Mas por que eu estou falando isso? Porque, queridos, se não fosse ela, Bruninho, ele está descalço até agora. Porque quantas vezes nós somos assim duros, nós não enxergamos, nós não sentimos, mas a Bíblia diz que Jesus sentiu, e aquilo fez ele ter uma atitude, fazer algo, se posicionar. Então, irmãos, nós precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, esse mesmo sentimento. E a Bíblia diz que ele curou os enfermos. Irmãos, o que eu aprendo com isso? O que Jesus quer nos ensinar, aliás, né, com isso? Que nós precisamos ser remédio na vida das pessoas. Nós precisamos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Você precisa fazer a sua vida, cumprir o propósito. Sabe, irmãos, você já venceu tantas áreas na sua vida, e até hoje você não entendeu que é para que você ajude outras pessoas a vencer nessa área. Até hoje você não entendeu isso. Que quando Deus faz algo na sua vida é para você multiplicar, que é para você compartilhar. Será que está difícil de entender isso? Ou que você acha que você foi liberto e pronto, porque glória a Deus, porque Deus me ama demais. Irmãos, não, é para você continuar. Jesus curou os enfermos. O que Jesus está falando? Use as ferramentas que você tem. Os irmãos, você vai projetar Mateus capítulo 10, acho que verso 1, se eu não me engano, você vai ver que Jesus nos dá todas essas ferramentas, que Ele nos deu autoridade, irmãos, para você orar pelos enfermos, sabe, para você expulsar demônios, para você ser usado nessa geração de alguma forma lá, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus quer contar comigo e com você, igreja. Portanto, seja solução para essa geração, seja solução para essa igreja, seja solução lá no seu trabalho, seja solução, para de ser problema. Às vezes você é problema para a sua família, você é problema no seu emprego, você é problema onde você vai. Irmãos, Deus nos chamou para ser solução e não problema, amém? Seja solução. Meu Deus, né? Como é ruim uma pessoa que só traz problema, só traz problemas.
E esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Uma coisa aqui, uma expressão nesse texto que é interessante, que fala que já era chegada a hora. Estava ficando tarde, estava ficando escuro. Isso mostra um senso de urgência, queridos. Escuta, o que Jesus quer nos ensinar aqui? O que você tiver que fazer, faça hoje. Resolva hoje. Perdoe hoje. Mas faça hoje. Deixa para amanhã não. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos. Você não sabe o que vai ser no dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você depois que você sair daqui. Você não sabe. Você precisa resolver, sua vida é hoje. Se tem pendências na sua vida, resolva hoje. Se você tem que procurar uma pessoa, procure hoje. Dentro da sua casa, faça hoje, não deixa não. O grande problema é que as pessoas vão acumulando. Lá dentro da minha casa, a gente tem quando acontece alguma coisa, não, vamos resolver agora. Vamos resolver agora. Não, mas eu não quero falar, não, vamos falar agora, vamos resolver agora. Vai deixar para depois não. Sabe por quê, irmão? Você vai deixando, você vai empurrando com a barriga, e depois você não aguenta mais. Aí é igual aquelas barragens quando estoura. Ninguém segura. Aí quando a barragem estoura, é só uma pessoa que é prejudicada? Não. É um monte de gente. É um monte de gente. Então, irmãos, para de ficar juntando entulho. Para de ficar juntando sujeira. Para de ficar juntando rancor. Então, resolva. Resolva. Imagina se Jesus tivesse deixado para depois. Não, aquele momento ali, era aquele momento, era agora. Nós precisamos agir. Mas quando Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, a maior virtude de um líder, a maior virtude é formar outros líderes. Você quer ver um líder bem-sucedido? É aquele que forma outros líderes. É aquele que tem essa capacidade. É aquele que faz discípulos. É aquele que contagia. Por que Jesus estava falando assim, vocês mesmos vão dar de comer? Porque Jesus estava preparando aqueles homens. Sabe, é vocês mesmos que têm que resolver. É vocês que... Chegou o momento. Jesus conta comigo e com você para que a gente faça algo, para que a gente colabore. Então, queridos, atitude e responsabilidade são duas coisas que Jesus espera de mim e de você. Atitude e responsabilidade, queridos. Outra expressão, quando Jesus fala aqui, Ele quer nos ensinar nessa noite. Quando os discípulos falam assim, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele fala assim, então coloque nas minhas mãos. Então traga para mim. Irmãos, Jesus está nos convidando essa noite. Para que a gente possa colocar a nossa vida nas mãos dEle. Fala assim, o que você tem, coloque nas mãos do Senhor. Os seus sonhos, coloque nas mãos do Senhor. Entrega para Ele. Os seus projetos, coloque nas mãos do Senhor. A sua família. Sabe, Ele está dizendo para nós, traz aqui para mim. Por que a multiplicação aconteceu? Porque eles colocaram os pães nas mãos da pessoa certa. Infelizmente, muitas pessoas têm pegado aquilo que têm, às vezes o pouco que têm, e colocado nas mãos das pessoas erradas. Irmãos, mas às vezes, se você entender esse princípio, esse propósito, de que a nossa vida, tudo que nós temos, de confiar nas mãos do Senhor, você vai experimentar algo novo de Deus. Mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa aprender a entregar. Quantas vezes nós entregamos o nosso coração para pessoas que nós nem conhecemos? E Jesus está falando, traz aqui para mim. Traz aqui para mim, coloque nas minhas mãos. Sabe, irmãos, Ele fala assim, olha, traz para mim. E quando Ele toma o pão, Ele fala para as pessoas se assentar. Fala assim, olha, agora eu mando todo mundo se assentar. O pastor El estava falando aqui no dízimo da oferta, falou assim, nós precisamos se organizar financeiramente. Tem que ter a reserva, né, pastor El? Tem que ter reserva, nós precisamos organizar. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus espera de mim e de você, é essa organização. Porque Ele não vai manifestar no meio da bagunça. Ele não vai manifestar na desordem. Você pode ver que o milagre aconteceu depois que todos se assentaram.
Depois que houve ordem naquele lugar. Então, se nós não colocarmos a nossa vida em ordem, não adianta você orar, fazer jejum. Não, você precisa colocar a sua vida em ordem. Você precisa ir lá, limpar o seu nome, você precisa fazer as coisas certas. Porque não adianta você esperar algo de Deus se você não está fazendo a sua parte. Se você não está cumprindo com o mínimo. Então, irmãos, coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua vida em ordem. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestar. Então aqui, esse é mais um convite de Cristo para colocarmos em ordem. Quando ele fala lá também, ele ergueu os olhos. Irmãos, não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. O salmista vai dizer, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Irmãos, se você tirar os olhos do Senhor, em algum momento você vai afundar, em algum momento você vai cair, como aconteceu com Pedro. O maior desafio para mim, como cristão, é não tirar os olhos do Senhor. Em todo tempo, irmãos, não desvie a sua visão. Não olhe para a circunstância. Não fique olhando e confiando no homem. Mas eleve os seus olhos para os montes. Sabe, você está passando pela dificuldade, irmãos, eleve os seus olhos para os montes. Você está no fundo do poço, aí a tendência é olhar para cima mesmo. A tendência é olhar para cima, mas assim, eleve os seus olhos para os montes. Você está no momento de abundância, continue elevando os seus olhos para os montes. Mas não tire os seus olhos do Senhor, queridos, não tire. Porque o dia que você tirar os olhos do Senhor, você vai ser uma presa fácil. Vai ser questão de tempo para você sair do propósito de Deus. Coloque os seus olhos no Senhor. Então a Bíblia diz que ele, erguendo os olhos, ele abençoou e deu graças. Irmãos, comece a abençoar mais o que você tem. Abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe o seu trabalho. Sabe, comece a usar a sua boca para abençoar. Abençoe, não pare de abençoar. Quando você começa a abençoar, irmãos, quando você desenvolve isso que foi falado aqui também no começo, sobre você orar a palavra, sobre você abençoar a sua casa. Queridos, isso é fantástico. Sabe, os milagres começam a acontecer, as coisas começam a se mover. Sabe por quê? Porque você está agindo por fé. Você está agindo por fé. Eu lembro da minha, da minha mãe, meu irmão está aqui, o André ali. E eu lembro assim, muitos anos atrás, minha mãe ia orar por ele, né, e ele não estava lá. Aí ela ia lá na moto dele e passava um óleo assim lá no guidão, passava um óleo lá no guarda-roupa dele, assim, orava por ele, consagrava ele. Aí ele ia lá, que eu estava na moto, assim, pegava, mas que é isso, pelo amor de Deus? De onde que está vindo esse óleo? O que está acontecendo? E ele não estava percebendo, irmãos. E minha mãe ficava abençoando ele, e eu via aquilo, ela abençoava. E ele, né, ele ia lá, pegava no guarda-roupa cheio de óleo também. Na cama dele, olhava assim, gente, mas que é isso? Esse negócio de óleo aqui. De onde que está vindo isso? Ele não percebia nada, irmãos, mas estava abençoando. Glória a Deus, está aqui hoje aí, ó, com seus filhos. Glória a Deus, irmãos. Mas nós precisamos abençoar em todo o tempo, sabe? Você tem que ter uma atitude. Às vezes você fala assim, não, mas fazer que loucura esse negócio, de passar óleo e tal. Irmãos, mas é loucura mesmo, mas isso é fé. Mas nós precisamos abençoar. Sabe como que você quer que aconteça? Às vezes, irmãos, precisa de ter uma atitude minha e sua. É o nosso comportamento. É o nosso comportamento. Então, assim, abençoar e seja grato. Porque a Bíblia diz que Jesus abençoou e agradeceu. Seja grato. Sabe, queridos, a gratidão, ela sempre vai abrir portas na sua vida. Seja grato às pessoas que te ajudaram. Seja grato à pessoa que abriu a porta para você. Seja grato às pessoas que oraram por você. Seja grato aos seus pais. Seja grato aos seus irmãos. Então, seja grato em todo o tempo, irmãos. Porque a gratidão, ela só tem benefício. Então, e a Bíblia diz também, aqui por fim, dizendo que Jesus, ele partiu os pães. Partiu os pães. E aí,
encerrando essa mensagem, queridos, já quero convidar a equipe de louvor já também, mas nós precisamos aprender a compartilhar. Sabe, eu adiantei aqui na palavra, estava falando para vocês sobre essa importância disso, de nós entendermos que Deus, Ele nos abençoa, mas é para que você multiplique tudo isso que você recebeu para a vida de outras pessoas. Que Deus quer usar você na área que Ele te ajudou a vencer, para que você ajude outras pessoas também. Então receba essa mensagem no seu coração, queridos. Você pode ver que Deus falou para Abraão, falou assim: Abraão, que eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção. Então você quer ser abençoado? Amém. Mas você precisa ser uma bênção na vida das outras pessoas. A bênção não pode parar em nós. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos multiplicar. Você pode ver que o resultado, a multiplicação, ela foi consequência. A multiplicação, ela foi consequência, queridos. Então, princípios como esse são inegociáveis na nossa vida. Nós precisamos aprender em todo o tempo, Não fazer vista grossa, não faça vista grossa. Se você identificou um problema, resolva, vá adiante. Sabe, comece a pedir para Deus essa sensibilidade, a ser movido por essa íntima compaixão, para que você possa ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Permita ser usado por Deus. Use as ferramentas que o Senhor te deu. Ore pelos enfermos. Sabe, então seja remédio na vida das pessoas. Sabe, seja pessoas assim usadas. Permita ser um instrumento de Deus. Sabe, o que você tiver para fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Resolva. Resolva hoje, perdoe hoje. Faça discípulos. Olha só, coloque nas mãos do Senhor. Apresenta diante de Deus a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Organize a sua casa, organize a sua vida. Sabe, não tire os seus olhos do Senhor, igreja. Não tire os olhos do Senhor. Permaneça olhando para o Senhor, independente da circunstância. Abençoe aquilo que você tem, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Seja grato, compartilhe, porque o resultado na nossa vida, a multiplicação na nossa vida, é consequência de atitudes como essa. É consequência. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos ali Jesus multiplicando, mas olha quantas coisas aconteceram antes. Quantas coisas aconteceram. Então, irmãos, o resultado, os frutos, eles são consequências de comportamentos como esse aqui, ó. São coisas simples. Eu não falei nada demais aqui. Eu não falei nada assim que você não possa praticar, que você não possa fazer. Nada demais. Então, são detalhes, são ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida, para que possamos experimentar a graça e a multiplicação de Deus na nossa vida. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé para nós orarmos. Se coloque de pé, feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, nós te adoramos. Obrigado pela tua palavra. Queremos aprender com o Senhor nessa noite. Queremos aprender, meu Pai, a assumir as nossas responsabilidades. Assumir, meu Pai, a ter um posicionamento de fé. Sabe, a não fazer vista grossa. Que o Senhor coloque em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. A sentir mais compaixão pelo outro. A sentir a dor do outro. E assim sendo, meu Pai, ter uma atitude concreta de auxílio, de ser apoio, de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Queremos dizer nessa noite: eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui. Muda nós. Às vezes nós pedimos para mudar as pessoas. Às vezes nós pedimos para mudar a circunstância, mas nós estamos pedindo nessa noite: muda a gente. Começa a mudar a nós, meu Pai. É o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso comportamento, é a nossa mente. Muda.
Como nós precisamos de Ti. Quantas vezes nós somos ingratos, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos praticar tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia.
Obrigado, Jesus. Nós fazemos dessa canção a nossa oração. Nossa oração. Que o Senhor nos use. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. E a Ti seja a honra, a glória e o poder para sempre. Amém e amém. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Deus te abençoe. Esperamos amanhã, hein? Amém? Glória a Deus.